E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Você está animado, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor Jesus? Amém? Um versículo, irmãos, muito difícil de achar, viu? Demora para achar esse versículo, viu? Quero que você abra a sua Bíblia em esse mesmo que você pensou, viu? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha, irmãos, que facinho, né? Esse a gente acha bem rapidinho, né? Você que está no culto online também, abra a sua Bíblia, o seu coração, para Jesus falar com você. Evite as distrações neste momento, amém? Vamos pedir que Ele fale conosco. Pai, fala conosco através da sua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós oramos agora e repreendemos toda ação maligna contra a palavra de Deus. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos encoraja, que nos corrige quando faz necessário. A Tua palavra viva, Senhor, que alimenta a nossa alma e o nosso espírito e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou ler de novo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nessa noite, Deus quer falar conosco uma mensagem tão bonita, que faz parte já da cultura na nossa igreja. Eu estou em obras, Espírito Santo trabalhando, amém? Levante as suas mãos, diga comigo, diga assim: Espírito Santo, diga mais forte, Espírito Santo, faça agora uma grande obra na minha vida, diga assim, na minha família, e faz assim, e na nossa igreja. Se você crê que o Espírito Santo está fazendo uma grande obra na sua vida, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja. Mas aplauda glorificando a Ele. Glória a Deus. Irmãos, quem aqui uma vez na vida você já lidou com construção e reforma? Levante as mãos aí. Por que vocês estão dando risada, gente? Só perguntei uma coisinha tão simples, gente, né? Quem aqui, né, está nesse momento lidando com construção e reforma? Levante as suas mãos. Glória a Deus pela sua vida, viu, irmãos? Né, irmãos? Todos nós, né, que já passamos por uma construção, por uma reforma, a gente sabe como que é, né, irmãos? Eu confesso que eu não lembro, né, a minha vida sem construção, irmãos. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, né, meus pais começaram a construção aqui da nossa igreja. Eu acompanhei desde o começo, irmãos. Não tem um canto aqui na nossa igreja que eu não conheça, envolvido em construção. A casa que eu moro hoje, né, eu construí também. E quando nós estávamos, irmãos, terminando aqui a construção da nossa igreja, né, apesar que reformas e melhorias nunca param, mas a construção assim no grosso, eu estava tão feliz. Eu fiz assim, ufa, glória a Deus, acabamos a construção. Passou, irmãos, uns 3 dias, alguns líderes me procuraram assim: pastor, nós temos que começar a construir outra igreja. Falei, glória a Deus, nós vamos lá, né, irmãos? Mas a construção, ela é algo muito interessante. A construção, na verdade, ela é uma experiência assim muito ambígua, né? Ela tem 2 contrastes, né? A construção, ela é ao mesmo tempo assim algo muito alegre, irmãos. É gostoso a construção, né? Você pegar algo que não existe, trazer a forma, né? Melhorar as coisas numa reforma, algo que está feio ficar bonito, algo que não está funcionando mais, né? Disfuncional, e você começa a reformar aquilo. A construção, ela é gostosa, ela é edificante, né? Ela é gratificante. Mas ao mesmo tempo, né, irmãos, uma construção, gente do céu, ela é desafiadora. Essas 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. E quando nós falamos, irmãos, de construção, a construção pode parecer que é algo muito do ser humano. Mas você sabia que construirmos algo é um reflexo de Deus em nós? Porque a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e a semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus não é somente no aspecto físico, mas é a essência de Deus também está dentro de nós. E o nosso Deus, irmãos, nós podemos dizer que Ele é o maior construtor que existe. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Não existe um maior construtor e melhor que o nosso Deus. Gênesis capítulo 1, que nós lemos aqui, ele diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. A Bíblia diz, irmãos, que um dia Deus olhou esse planeta vazio, não tinha vida, não tinha forma, não tinha um ecossistema, e Deus começou a construir algo maravilhoso, e foi através do Espírito Santo. Nós podemos dizer, irmãos, preste atenção, é como se Deus ele fosse o arquiteto. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro.
Ele que faz o plano, Ele que faz a imagem, Ele que faz aquela ideia. E o Espírito Santo é o construtor. O Espírito Santo é aquele que vai construir os planos do nosso Deus. E o Espírito Santo, irmãos, tem habitado desde o começo desse mundo, desde o começo da criação. Depois ele veio sobre o povo de Israel, depois ele veio sobre as nossas vidas, e para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, hoje o Espírito Santo está disponível para todos nós. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Enquanto houve uma época que o Espírito Santo, ele estava restrito a algumas poucas pessoas em alguns lugares, a um povo, uma nação. Hoje, depois do Pentecostes, o Espírito Santo está aqui, como aquele pedreiro, como aquele construtor, servindo ao nosso Deus, junto com o nosso Deus, sendo as mãos de Deus para executar o plano de Deus sobre a nossa vida. Talvez hoje, ao nós ouvirmos essa mensagem, talvez você pode se comparar como estava ali a terra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quantos de nós hoje talvez os encontramos vazios, não é assim mesmo? Vazios talvez de alegria, vazios talvez de sonhos. Aliás, um sinal que uma pessoa não está bem é quando ela não tem mais sonhos. Quando a gente para de sonhar, significa que as coisas não estão boas. Às vezes nós estamos vazios de alegria, às vezes estamos vazios, né, irmãos, de conquistas e realizações. Às vezes a nossa vida está como Gênesis 1, sem forma. Às vezes aquela bagunça, as coisas desorganizadas, finanças desorganizadas, uma família desorganizada. Mas seja como você estiver hoje, preste atenção, o Espírito Santo está aqui para construir uma grande obra na sua vida. Amém, igreja? Quando nós falamos dessa grande obra do Senhor na nossa vida, preste atenção, essa obra do Senhor, irmãos, em algumas vezes, ela é muito rápida. Algumas obras que o Senhor, algumas obras que o Espírito Santo faz em nossa vida, são instantâneas e de repente. Mas a maioria das obras que o Senhor faz em nossa vida, elas acontecem através de um trajeto, através de um processo. A nossa mente, preste atenção nisso, a nossa mente, ela trabalha da seguinte forma: eu estou numa situação e eu oro para que Deus mude a minha situação. Amém, irmãos? Eu quero sair da onde eu estou para onde eu quero chegar. Se eu estou desempregado, eu quero estar empregado. Se eu estou mal financeiramente, eu quero estar bem financeiramente. Se eu estou sozinho, solitário, eu quero ter pessoas ao meu lado. A nossa mente, ela pensa assim. Quem está dizendo, diga amém, irmãos? E muitas vezes nós vamos até Deus e falamos assim: Deus, muda a minha situação. Deus também quer mudar a sua situação, amém, irmãos? Mas Deus também tem algo ainda maior. A Bíblia diz para nós, Isaías 55, que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Enquanto a nossa mente pensa em só sairmos do estado aonde estamos para chegar no estado que nós almejamos, Deus deseja algo ainda maior e mais profundo. Sabe aonde Deus também, irmãos, está interessado? Ele está interessado no trajeto. Deus está interessado no caminho, da onde você está para onde você quer chegar. Pastor, por que Deus faz isso? Alguns motivos, irmãos, presta atenção. O primeiro motivo porque Deus também está interessado no trajeto é que Ele não quer somente mudar a sua situação, Ele quer mudar quem você é. Ele quer moldar a nossa vida, Ele quer transformar quem nós somos. E durante esse trajeto, durante esse caminho, Ele vai fazendo, que igreja? Essa obra na nossa vida. Nós queremos a bênção, queremos o milagre, mas Ele quer mudar quem nós somos. Por que, pastor, que Deus faz isso, irmãos? Ele faz isso por pelo menos dois motivos. Quantos motivos, igreja? Dois. Primeiro motivo: por que Deus não somente muda a sua situação, mas te faz passar por um trajeto? Primeiro, porque se Deus, irmãos, não mudar quem nós somos, como nós lidamos com as coisas, mudar os nossos comportamentos, nossos hábitos, sabe o que acontece, irmãos? Mais cedo e mais tarde, a gente volta para o mesmo lugar. Se a gente não mudar com quem nós somos e como fazemos as coisas, e Deus só mudar a situação, essa é apenas uma questão de tempo. Mais cedo e mais tarde a gente volta. Quer ver um exemplo? Preste atenção aqui comigo. Imagina que uma pessoa, ela está mal financeiramente. Quando alguém está mal financeiramente, ela só pensa numa coisa: eu preciso receber um dinheiro e melhorar as coisas. E quantas vezes acontece, ela consegue um dinheiro, faz um empréstimo, recebe algo, ela muda a situação, às vezes instantaneamente. Um dia ela está no vermelho, no outro dia está tudo azulzinho. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos?
é uma questão de tempo. Mais cedo e mais tarde, ela vai voltar para a mesma situação, porque ela não aprendeu a administrar o dinheiro, não aprendeu, como nós falamos aqui já hoje, a valorizar, a respeitar o dinheiro. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a pessoa está sozinha, e ela não aguenta mais ficar sozinha, e às vezes ela entra em alguns relacionamentos, ela quer ter uma companhia, todos nós queremos, nós não fomos feitos para viver sozinhos, amém, irmãos? Só que preste atenção, ela saiu muito rápido daquela situação, ela conseguiu alguém para estar perto dela, entrou em um relacionamento, por exemplo, mas ela não mudou o seu interior, ela não aprendeu a curar as feridas do passado. E quantas vezes, não é mesmo, irmãos, nós descontamos no presente, descontamos nas pessoas do presente aquilo que as pessoas lá atrás feriram a gente, e aí a gente não mudou o nosso forma de ser, a nossa forma de ser, nós não mudamos, irmãos, a nossa destreza social. Existe uma destreza, existe a habilidade social, que é saber conviver com as pessoas. Muitas vezes nós não aprendemos a conviver. Para conviver, irmãos, vai ter que ter paciência. Quem concorda comigo, diga glória a Deus, não é mesmo, irmãos? Tem que ter paciência, tem que saber conviver. Às vezes a gente tem muitos problemas na nossa casa, às vezes nós temos problemas em nosso lar, sabe por quê? Porque nós pensamos assim, eu estou em casa eu posso ser o que eu quiser ser. Não é isso não. Não é porque você está na sua casa, é um vale tudo. Tem que ter um respeito, mesmo com pessoas da nossa própria casa. Então, se eu não aprender a mudar a forma de eu me relacionar, eu vou até conseguir alguém, mas mais cedo e mais tarde eu vou ferir aquela pessoa, eu vou machucar aquele relacionamento, eu vou prejudicar e estragar aquele relacionamento, e eu volto a ficar sozinho. Por isso, irmãos, que Deus ele faz uma obra em nossa vida, para mudar quem nós somos, o que fazemos. Quem está dentro, diga glória a Deus. Mas lembra que eu falei que eram 2 motivos? O primeiro motivo, porque Deus trabalha em nossa vida, é para a gente não voltar aonde nós estamos. Mas sabe, irmãos, olha que promessa maravilhosa. Efésios 3:20 diz: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar. Sabe, irmãos, você talvez hoje está numa situação, e você quer só mudar essa situação, mas a mente de Deus não está na próxima situação, a mente de Deus já está lá na frente da sua vida, e Ele quer te moldar, Ele quer te preparar, não só para te levar de uma situação aonde você está hoje, a algo melhor, mas a sonhos e planos e projetos lá na frente, que Ele já reservou para a sua vida. Quantos creem que Ele já está fazendo uma grande obra na sua vida? Diga mais uma vez: Espírito Santo, faça a tua obra na minha vida. Uau! Esta oração é séria, porque agora você pediu para Ele fazer esta obra. O nosso Deus, irmãos, é o arquiteto, o engenheiro. O Espírito Santo é o construtor. A nossa vida é a obra. E quando nós pedimos, irmãos, para Deus fazer essa obra, Ele começa a fazer. E numa construção, quem já lidou com isso, já lidou com construção, sabe o que eu vou lhe falar agora. Numa construção, existem 2 movimentos que acontecem toda hora. Numa construção, toda hora você tem que colocar, mas toda hora você também tem que o quê? Retirar. Tem construções que você coloca a terra, outras você o quê? Tira a terra. Você coloca material, você tira material. Você põe pessoal, você tira o pessoal. A construção, ela lida toda hora com isso, preste atenção. E você sabia, irmãos, que nessa obra do Espírito Santo, sabe o que Ele também está fazendo? Nessa obra na sua vida e na minha vida, Ele está toda hora colocando e removendo, colocando e removendo. Ele vai colocar pessoas na sua vida, pessoas para te orientar, pessoas para te aconselhar, pessoas para te moldar. Mas sabe também o que Ele vai colocar, irmãos? Pessoas difíceis para te afiar. Provérbios 27:17 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. Ai, pastor, por que essa pessoa, que eu estou ali, ai Deus, essa pessoa tão difícil? Pergunta, Espírito Santo, tem uma obra aí, Espírito Santo? Será que o Senhor está permitindo essa pessoa para me afiar? Ele vai colocar pessoas para fazer essa obra, mas também, sabe, irmãos, o que Ele vai fazer? Ele vai remover pessoas. Às vezes Ele remove as nossas pessoas da nossa vida, às vezes Ele permite que algumas pessoas se vão, através às vezes do luto, do abandono, da traição, tantas coisas, irmãos, que Deus remove pessoas. Às vezes tem pessoas em nossa vida, irmãos, preste atenção, às vezes elas são pessoas maravilhosas, mas você muito perto dela, você fica cômodo,
você tem uma dependência exagerada. E muitas vezes você precisa liberar esse potencial que tem dentro de você. Então muitas vezes Deus também vai remover pessoas. Tem vezes, irmãos, que Deus vai acrescentar tempo. Você sabia disso? Sabia que Deus acrescenta tempos? Às vezes, irmãos, parece que nada está acontecendo. Às vezes parece que as coisas estão tão devagar. Tem hora que você está numa correria, né, irmãos? Mas tem hora que também tem tempo sobrando. Você fala assim, por que as coisas estão tão devagar? Sabe, irmãos, por que é esse período na nossa vida? Às vezes é um período de desemprego. Às vezes é um período que você está se recuperando de algo. Às vezes você se machucou, não pode trabalhar. Sabe o que Deus faz nesses períodos, irmãos? É períodos para você estudar mais. Se você hoje está vivendo um período desse, não desperdice esse tempo. Estude, se aperfeiçoe. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu fui jogar bola, né, eu torci meu pé assim. Aí, irmãos, eu fui no médico. O médico olhou para mim e falou assim, 15 dias em casa sem fazer nada, não sai de casa. Eu falei, ô doutor, o senhor não conhece a minha vida. 15 dias, doutor, 15 dias não dá. Tem casamento, como que eu vou falar para a noiva que eu não vou fazer o casamento? A noiva vai pirar, né, irmãos? A noiva já pira já, né? A noiva não sei o quê, e tem aquela reunião, e tem não sei o quê. E eu fiquei assim tão nervoso, preocupado. Aí eu fui conversar com a minha irmã, a pastora Rose. Estava conversando com ela, e ela na sabedoria só falou assim, Dan, será que Deus não quer que você tenha um tempo a sós com Ele? Será que você não está acelerado demais? Irmãos, e aqueles 15 dias foram 15 dias de um retiro espiritual. E eu passei aqueles dias orando, buscando ao Senhor. Deus vai acrescentar tempo, mas também Deus vai remover tempo. Há épocas, irmãos, que tudo fica uma loucura. Você não tem mais tempo para fazer nada. E aí você está aquela loucura, você vai no médico, agora você tem que fazer academia também, viu? E tem que fazer tratamento, e tem que correr com os pais, correr com os filhos. E você fica aquela loucura. Mas pastor, por que Deus permite isso? Sabe para quê, irmãos? Para desenvolver o seu potencial, fazer você tomar decisões mais rápidas. Esses tempos de loucura faz a gente aprender a não ser perfeccionista, a gente a pedir a ajuda de outras pessoas, não é mesmo? Depender de outros, confiar em outras pessoas. Tem hora que Deus vai acrescentar desafios além da sua capacidade, para desenvolver os seus talentos, suas habilidades. Às vezes Ele vai acrescentar correções e disciplinas para remover certas emoções e comportamentos. Repita comigo, diga assim, ai, ai, ai. Pode começar a pregar, irmãos? Então, só estamos esquentando ainda, viu, irmãos? Paulo, certa vez, ele disse assim, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Quando eu era criança, eu sentia como uma criança. Ele falava de emoções infantis. E muitos, irmãos, essa obra de Deus não está avançando na sua vida, porque você ainda não amadureceu emocionalmente. Muitos de nós estamos infantis emocionalmente. Qualquer coisinha que fala, qualquer correção, já fica... Quer ver um exemplo, irmãos? Você fala uma coisa para uma pessoa, corrige ela, a primeira coisa que ela fala é... Elogiar que é bom nada, né? Se soubesse que eu vejo aqui de cima, viu, irmãos? Né? Elogiar que é bom nada. Né? Falar o que eu faço, não, mas o que eu faço de errado, aí você vai corrigir, já começa, não, porque eu faço isso também, porque eu faço, não, espera, não, estou falando desse assunto. Isso é o que? Emoções infantis. É fácil, irmão, ser corrigido? De forma nenhuma. Elogios são bons, elogios fazem a gente dormir melhor, a gente ficar mais feliz e alegre, mas as correções, elas avançam a nossa vida. Quer ver um outro exemplo de emoções infantil? Irmãos, é aquela pessoa cristalzinho. Você conhece alguém cristalzinho? Encostou, quebrou? Qualquer coisinha fica mimizenta, né? Qualquer coisinha já fica de mimi, já fica não sei o que. Nós precisamos, vamos deixar o Senhor fazer essa obra em nossa vida. E Ele vai pôr, e Ele vai o que também, irmãos? Tirar. E nessa obra, irmãos, preste atenção, haverão momentos muito difíceis. De uma construção há momentos estressantes. De uma construção há momentos que a gente olha e parece que nada está acontecendo. Nessa construção há momentos que a gente vai ter vontade de desistir. Há momentos nessa obra do Espírito Santo, irmãos, que a gente sente que parece que a gente vai quebrar, que a gente não aguenta. Mas são nesses momentos, irmãos, que a obra estiver tão difícil. Lembre-se dessa promessa maravilhosa de Filipenses 1:6. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia do Cristo Jesus. Sabe, irmãos, aquele construtor que um dia você contratou e largou a construção na metade, já aconteceu com você, gente? Que abandonou a sua obra? Preste atenção, o Espírito Santo, esse construtor, ele não deixa nada pela metade, e ele termina aquilo que ele começa. Levante as suas mãos e diga assim, Espírito Santo, faça a tua obra
na minha vida. Diga assim: eu creio que aquilo que o Senhor começa, o Senhor é fiel para ir até o final. Tudo que começa vai ser completado, vai terminar, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Creia, use a tua fé nessa noite. Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Algumas atitudes, irmãos, importantes para que o Espírito Santo faça essa obra. Primeiro, confie que há um plano na mente dele. Confie que Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando a gente está numa construção, irmãos, a gente olha e fala assim: mas vai sair alguma coisa aqui? Mas aquele que tem o plano, ele sabe, ele já visualiza. Confie, descanse na mente do Senhor. O plano já está preparado, já está tudo pronto. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, os planos de trazer paz e esperança. Confie que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ah, pastor, mas por que Ele não mostra tudo? Se Ele já mostrasse tudo, seria tão mais fácil, né, irmãos? Irmãos, olha, irmãos, isso não é uma coisa sábia. Graças a Deus, irmãos, que Ele não mostra tudo. Sabe por quê, irmãos? Por que Ele não mostra tudo? Por dois motivos. Primeiro, se Ele mostrasse tudo, a gente ia dar uns pitacos no meio, né, gente? E segundo, se Ele mostrasse tudo, você teria fé para crer? Se Ele mostrasse tudo o que Ele vai fazer na sua vida, quem hoje aqui, irmãos, pode dizer glória a Deus porque Ele não mostrou tudo lá atrás? Será que você teria coragem, você teria fé para crer que você iria viver o que você está vivendo hoje? Então, irmãos, descanse e confia que Ele tem um plano. Segundo, permaneça no processo. Uma construção tem etapas e tem fases, não desista. Mateus 24:13 diz o seguinte: que aquele que perseverar até o final, ele vai ser salvo. Tudo acontece num tempo exato. Deixe o Senhor realizar essa obra. Não venha demitir o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, vou demitir o Senhor. Não, não, deixa Ele continuar trabalhando. Terceiro, faz assim com as suas duas mãozinhas, isso. Olha para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: fica mais calmo. Fala para ele aí. Irmãos, construção estressa, né, gente? Construção é preciso ter calma. Isaías, Salmos 46, versículo 10, ele fala conosco nessa noite. Tome posse dessa palavra: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Às vezes a gente fica agitado demais. Irmãos, imagina uma pessoa que vai cortar o cabelo no salão e ela não fica parada para o cabeleireiro fazer o serviço dele. Irmãos, imagina o que vai acontecer, gente. Vai virar um negócio, irmão. Se soubesse que eu vejo aqui de cima, estou brincando, tá todo mundo meio cabelinho bem cortadinho, né, gente? Mas se a pessoa for lá sentar ali na cadeira e ela ficar mexendo, e ela ficar agitada, o cabeleireiro, irmão, sabe que ele vai conseguir fazer o trabalho dele? Não, e vai levar mais tempo. Talvez essa obra do Senhor na sua vida não está acontecendo no tempo certo, porque você está agitado demais, nervoso, preocupado, não consegue descansar em Deus. Deixa Ele trabalhar, murmurando e reclamando, irmãos. A murmuração paralisa a obra. Se tem algo, irmãos, que paralisa a obra do Espírito Santo, é a murmuração, é a reclamação. Descansa nele, confia nele. Sabe, irmãos, em todos esses anos eu tenho aprendido algo. Todos esses anos eu aprendi que eu preciso mais de fé para não fazer nada do que para fazer alguma coisa. Porque todas as vezes, irmãos, que Deus pediu para eu fazer algo: Daniel, faça isso, e eu tive a convicção que o Espírito Santo falou, irmãos, eu tive coragem, e não foi tão difícil, sabia disso? Não foi tão difícil. Mas sabe o que foi mais difícil? Todas as vezes que o Espírito Santo falou assim: deixa eu trabalhar. Todas as vezes que o Espírito Santo falou assim: ó, não ponha sua mão não, descansa em mim, confia em mim que eu sei que eu estou fazendo. E todos esses momentos, irmãos, e todas as vezes que eu não deixei Ele trabalhar, sempre deu errado. Mas todas as vezes que eu descansei e mantive a calma, Ele trabalhou na minha vida. Você pode se colocar de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus. Deixa Deus trabalhar. Pare de achar que Ele é o seu assistente. Uma outra notícia, turminha, preste atenção aqui, viu? Deus não é o seu Google não, viu, gente? Que Deus tem que dar respostas todas as horas e explicar todas as coisas. Confia, Ele tem um plano na mente. Permaneça no processo, mantenha-se calmo. Quarto, seja paciente com outras pessoas, porque da mesma forma que você está numa grande obra, essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado, ela também está numa grande obra. Por isso, vira para ela, diga assim para ela assim: Espírito Santo,
está trabalhando em mim. Diga para ela assim: eu estou em obras. Então diga para ela assim: tenha paciência comigo. Agora você já sabe o que você vai falar, né? Agora vira para ela e fala assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Da mesma forma que nós queremos a paciência do Espírito Santo, também tenha paciência com aqueles que estão ao seu redor. E ajude, e não atrapalhe o Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente atrapalha a obra do Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, derrubar a obra. Nós temos que ajudar o quê? A levantar a obra. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente faz muito errado? A gente fica apontando para a pessoa: você tem que mudar isso, você tem que mudar isso, ó, você tem que parar com esse vício, você tem que parar não sei o quê. E aí a gente fica querendo dar o ritmo da obra, o cronograma da obra. O cronograma da obra, irmãos, pertence ao arquiteto, viu, gente? Ao engenheiro. Gosto de usar uma ilustração. Todo mundo aqui um dia já encheu uma bandejinha de gelo, né? Já encheu uma bandejinha de gelo. E o que a gente faz, irmãos? Os normais, né? Quem é anormal não estraga a minha ilustração, tá bom, gente? Né? Os normais, o que eles fazem? Eles abrem a torneira, assim, né? A gente abre a torneira, aí você deixa a água cair num quadradinho só, né, gente? Alguns estão dando risada já, é os anormais, viu, gente? Tá? Né? Os anormais, eles vão enchendo quadradinho por quadradinho, assim, viu? Não estraga a minha ilustração, tá bom? Né? Mas o normal, você abre a torneira, deixa a água cair num quadradinho, o que você faz? Fica parado. E aquela água vai para outro quadradinho, presta atenção. Cada área da nossa vida é um quadradinho. O quadradinho do meio, sabe qual é? É o nosso interior. É o primeiro lugar que o Espírito Santo trabalha, o nosso interior. E depois, Ele que escolhe o próximo quadradinho. Não é você que escolhe o quadradinho na vida do irmãozinho do seu lado, não. É Ele que escolhe. Há pessoas, irmãos, que a primeira coisa que Deus faz é libertar de um vício. Tem pessoas que é a última coisa que Deus faz. Ele sabe qual é o próximo quadradinho. Ele sabe qual é a próxima área. Nós temos, irmãos, que ajudar o Espírito Santo, amém, irmãos? E não atrapalhar o Espírito Santo. Olhe as pessoas com olhos da fé. Use as tuas palavras para edificar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, irmãos, é plantar sonhos na mente das pessoas. Se alguém chega para mim e fala assim: ah, pastor, eu estou estudando. Eu falo assim: eu vou estar na sua formatura com o diploma na sua mão, viu? Quero ver o seu diploma lá, viu? O ano passado nós tivemos no nosso almoço, né? Nosso, que eles querem organizar, que eu sou convidado, né, gente? Né? Teve o almoço do diaconato. E aí a gente foi no almoço do diaconato, fui lá o ano passado. E eu conversei com a Sarinha. Ela é filha de um casal de diáconos da nossa igreja. Ela estava com 13 anos na época. E conversei com ela e falei para ela assim: e o seu inglês, como é que tá? Ela ficou branca. Ah, pastor. Falei: filha, Sarinha, você tem 13 anos de idade. Mundo moderno aí, tem que falar inglês, Sarinha. Ah, ó, você vai começar a falar inglês. E no ano que vem, no almoço dos diáconos do ano que vem, nós vamos conversar em inglês. E aí ontem, irmãos, foi o almoço. Passou-se um ano. Na hora que eu cheguei, ela ficou olhando assim. Acho que aquela pessoa: tomara que o pastor tenha esquecido. Aí cheguei: oi, Sarinha, how are you? Everything's fine with you? Comecei a falar inglês com ela. Ela foi ficando branca assim. Ela falou assim: pastor, eu não sei responder, mas eu entendi tudo. Falei: glória a Deus, Sarinha, já avançou. Eu estudei bastante esse ano, pastor. Eu já estou entendendo, não estou conseguindo falar. Falei: então no ano que vem eu vou falar, você vai entender, mas você vai falar também. Coisa maravilhosa. Há tempos atrás, irmãos, eu li uma história verdadeira. Uma mãe, ela tinha uma filha. E aquela filha, no final da sua adolescência, ela começou a andar por caminhos errados. E ela se envolveu em drogas, em promiscuidade, em prostituição. E ela foi avançando. E ela começou a ficar fora de casa. Às vezes ela ficava um dia fora de casa. Depois ela começou a ficar 2 dias, 3 dias, uma história verdadeira. Ela já estava ficando vários dias. E ela não sabia mais o que fazer. Aquela mãe procurou o pastor. E o pastor falou assim: olha, o que você faz quando ela volta? Ah, pastor, quando ela volta, ela fica dias fora de casa, usando drogas, fazendo todo tipo de coisa errada. É uma brigaiada, pastor. A gente briga demais. Eu olho para ela, já começo a falar assim: olha, você está toda suja, olha como que você está estragando o seu corpo, você está jogando fora o seu futuro. E a gente briga. O pastor falou para ela assim, como eu disse, uma história verdadeira, o pastor Poyang Cho. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vamos mudar, que esse jeito não está dando certo. A partir de hoje, comece a olhar para sua filha com os olhos espirituais da fé. Você vai ver uma obra de Deus, uma construção de Deus na vida dela. No mundo natural,
Está tudo difícil, tudo feio, nada está te agradando. Mas no mundo espiritual já veja a obra pronta. Quando a sua filha entrar, comece a falar coisas maravilhosas. E ela começou a fazer isso. E depois a filha, de vários dias fora de casa, a filha chega e ela fala: filha, que saudade que eu estava de você. Você está tão linda, filha. Você é tão bonita. Olha como a sua pele está bonita. Olha como eu vejo uma luz em você. E ela começou a falar que amava, que estava com saudade. Começou a fazer o prato, né, a refeição favorita dela. E aquela moça, irmãos, que já ficava semanas fora de casa, lentamente ela foi diminuindo para 7 dias, 6 dias, 5 dias. E cada vez que a filha voltava, ela já olhava com os olhos da fé e declarava palavras de vitória. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela moça foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Vamos ser pacientes, amém, irmãos? E vamos ajudar o Espírito Santo. E por último, transfira sempre toda a glória ao nosso Deus. Depois que uma construção está pronta, você já viu alguém aplaudir um prédio? Você já viu alguém aplaudir uma casa bem construída? Não, ninguém aplaude o prédio. Pode até elogiar o prédio, a construção, mas os aplausos vão para aqueles que construíram e para aquele que planejou. Da mesma forma, Deus está aqui para fazer uma grande obra na sua vida, e a glória será toda no nosso Deus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje a sua vida a Ele. Ele só vai fazer a nossa obra naqueles que permitirem. Se você ainda não desceu as águas do batismo, tome a decisão hoje. Eu vou me batizar no dia 30 de novembro, como eu estou, do jeito que eu estou, porque eu creio que Ele está fazendo uma grande obra na minha vida. E essa obra que Ele começou, repita bem forte comigo, diga assim: o meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo para terminar tudo aquilo que Ele começou. Levante as tuas mãos e fale com o Senhor agora. Pai,